Davi, o coração que aprende a escutar. Falar sobre ouvir a voz de Deus é falar sobre relacionamento. Não se trata apenas de revelações extraordinárias, mas de uma disposição interior moldada pela comunhão. Entre os personagens bíblicos, poucos exemplificam essa sensibilidade espiritual de maneira tão profunda quanto Davi. Davi não foi perfeito. Foi pastor, poeta, guerreiro, rei e também pecador arrependido. Sua grandeza não estava na ausência de falhas, mas na capacidade de manter o coração atento à voz de Deus em todas as fases da vida. Sua trajetória revela que sensibilidade espiritual não é um dom reservado a poucos, é um coração treinado na presença. Antes do trono, houve o campo. Antes das multidões, houve solidão. Nos campos de Belém, Davi aprendeu a ouvir. Enquanto cuidava das ovelhas, compunha cânticos e meditava na grandeza de Deus. Ali nasceu o salmista. Ali se formou o adorador. A sensibilidade espiritual começa longe dos aplausos. Ela é cultivada na disciplina do secreto. O silêncio dos campos moldou um coração capaz de discernir a presença de Deus, tanto no som da harpa quanto no barulho das batalhas. Teologicamente, isso revela um princípio fundamental. Deus forma seus servos no anonimato antes de usá-los publicamente. A voz de Deus é reconhecida por quem aprendeu a valorizar sua companhia acima das circunstâncias. Se você deseja ouvir a voz de Deus com clareza, aprenda a cultivar o secreto. Desligue os ruídos, reduza as distrações, alimente-se da palavra e da oração. Sensibilidade espiritual não se improvisa, ela se constrói. Quando Davi enfrentou Golias, não foi apenas bravura juvenil, foi discernimento espiritual. Enquanto o exército via um gigante, Davi via uma afronta ao Deus vivo. A diferença não estava no tamanho do problema, mas na percepção espiritual. Quem aprende a ouvir a Deus interpreta a realidade de maneira diferente. Davi não reagiu movido por emoção descontrolada, mas por zelo espiritual. Ele sabia quem Deus era. Ele conhecia a fidelidade divina no passado e confiava na mesma fidelidade no presente. Sensibilidade espiritual não nos torna passivos, ela nos torna ousados com fundamento. Quem escuta a Deus não se paralisa diante dos gigantes. Pergunte-se, sua leitura da realidade é moldada pelo medo ou pela memória da fidelidade de Deus? A voz de Deus nos relembra quem Ele é, e isso redefine nossos desafios. Uma característica marcante de Davi era sua disposição de consultar o Senhor. Em vários momentos, ele perguntava: subirei? Perseguirei? Devo avançar? Essa prática revela dependência. Mesmo sendo rei, Davi não confiava apenas em estratégia militar ou experiência política. Ele entendia que posição não substitui direção divina. Teologicamente, isso nos ensina que maturidade espiritual não elimina a necessidade de consulta, ela aumenta. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a dependência. A sensibilidade espiritual se manifesta quando não tomamos decisões importantes sem antes buscar discernimento diante de Deus. Não normalize decisões precipitadas. Faça da oração não um último recurso, mas o primeiro movimento. A verdadeira prova da sensibilidade espiritual não está apenas em ouvir direção, mas em aceitar correção. Quando confrontado pelo profeta Natã após seu pecado, Davi não endureceu o coração. Ele reconheceu sua culpa. O Salmo 51 nasce desse momento de quebrantamento. Aqui vemos uma verdade profunda. Quem realmente ouve a voz de Deus reconhece sua voz também na repreensão. A sensibilidade espiritual protege contra o endurecimento. O coração sensível dói, mas não se fecha. Ele se arrepende, chora, se humilha e é restaurado. Teologicamente, isso aponta para a graça. Deus não busca perfeição impecável, mas corações responsivos. A disciplina divina é expressão de amor, não rejeição.
Se Deus está confrontando você, não fuja. A correção é um dos instrumentos mais claros da voz divina. O arrependimento mantém a audição espiritual limpa. Na velhice, Davi ainda demonstrava consciência da fidelidade de Deus. Ele compreendia que sua história não era sobre seu reinado, mas sobre a aliança divina. A sensibilidade espiritual amadurece quando entendemos que não somos o centro da narrativa. Deus é. Davi caiu, levantou-se, guerreou, adorou, governou. Mas, acima de tudo, manteve um coração inclinado a Deus. É por isso que a Escritura o descreve como um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa impecabilidade, mas alinhamento. A vida de Davi nos ensina que ouvir a voz de Deus envolve intimidade no secreto, coragem fundamentada na fé, dependência constante, quebrantamento diante da correção, perseverança até o fim. Sensibilidade espiritual não é misticismo superficial. É um coração treinado na presença, humilde na correção, firme na fé e constante na busca. A pergunta final não é: Deus está falando? A pergunta é: meu coração está sensível para ouvir? Que o exemplo de Davi nos conduza a uma vida onde a voz de Deus não seja um evento raro, mas o ritmo constante da alma. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.